Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez com vocês aqui compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé e nos levar à compreensão da verdade. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículo 33, diz assim: Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? Glória a Deus. O Senhor Jesus conta uma parábola aos discípulos de um rei que perdoou uma dívida impagável a um dos seus devedores. E aquele devedor, ao sair dali, ele viu alguém que lhe devia bem menos e foi cobrar. E a pessoa, por não ter dinheiro, mandou açoitá-la, mandou cobrá-la e colocou ela numa prisão. E aqui mostra justamente as realidades que nós enfrentamos espirituais quando nós não perdoamos aqueles que nos devem. No final da história, o Senhor Jesus, que tem ali a tipificação do rei, o próprio Deus, porque todos nós temos uma dívida impagável com eles. E essa verdade ela deve tomar conta do nosso coração, irmãos, simplesmente quando nós formos tecer julgamento às pessoas, quando nós olharmos para os erros das pessoas. Por quê? Porque só exercerá misericórdia com as pessoas quem um dia precisou da misericórdia de Deus, quem se colocou nesse lugar de ter as dívidas impagáveis do mal que fez a outras pessoas. Eu, irmão Alisson, falo de mim mesmo, já fiz muito mal para as pessoas. Hoje, com todo o meu coração, tento não fazer mal para as pessoas. E também, ainda assim, exerço a misericórdia, porque sei o quão grande misericórdia o Senhor teve de mim. E o que é misericórdia? A misericórdia fala justamente da compaixão e da bondade que Deus tem, porque misericórdia significa a junção de duas palavras. Miseri, que é a miséria, que fala da miserabilidade do nosso, córdia, coração, do nosso coração. Deus, quando olha para nós, ele vê a miséria do nosso coração. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, Mateus capítulo 5, versículo 3, porque deles é o reino dos céus. E fala justamente daquele que se dobra. Ali os pobres de espírito fala na etimologia da palavra anarria, aqueles que se dobram, aqueles que se humilham na presença do Senhor justamente para reconhecer e que deixam de cobrar as dívidas dos outros, ou seja, que perdoam-as. E por não perdoarem, irmão, e o texto termina dessa forma, que o Senhor, por aquela pessoa não perdoar, o que ela fez? Ela prendeu a pessoa e mandou os verdugos, os carrascos, justamente açoitarem e atormentarem ele dia e noite. Então nós aprendemos algumas coisas, que a pessoa que não consegue exercer misericórdia, ela nunca vai ter paz. Primeiro, ela não vai ter paz. Ela vai ficar aprisionado em um lugar em que não há paz, em que os verdugos da alma vão lhe tirar a paz no pensamento, vão sempre lembrar daquilo e aqueles pensamentos vão causar muita dor, mas muita dor. Então a falta de perdão causa dor no nosso coração, até externalizando isso. Tem pessoas que não perdoam, irmão, que vão chegar ao caso de viver câncer. Eu conheci a doutora Salme, e a doutora Salme ela trabalhou 20 anos no Hospital do Câncer aqui. Então eu creio que ela tem a autoridade para falar o que ela me falou. Ela, conversando com seus pacientes, ela identificou algo em comum. A maioria deles não conseguia perdoar as ofensas, muito de pessoas muito próximas, como pai, mãe, como filho, filha, irmão, pessoas que viviam com a amargura de alma que deixou aquilo corroer o seu coração. Então quem não perdoa não alcança a paz. Segundo, não tem oração respondida, porque o Senhor anulou a oração, o Senhor anulou o pedido de perdão daquela dívida que seria paga. Por quê? Porque ela não quis perdoar outra pessoa. Então nós identificamos isso. E terceira é justamente, eu creio que é um dos mais difíceis de lidar, que ele nos coloca numa prisão. É uma prisão emocional que só sairemos quando nós tivermos um encontro verdadeiro de arrependimento dessa situação com o Mestre, com o Senhor Jesus, com Deus.
voltando os nossos caminhos com Deus, mostrando por meio das nossas atitudes. Mateus capítulo 3, versículo 8, deem frutos que mostram atitude. Atos capítulo 20, versículo 19 ao versículo 20, vai nos dizer, Atos 26, 20, Paulo fala, mostrem o arrependimento a Deus através das suas ações. Paulo vai nos dizer, então é somente quando nós chegarmos nesse entendimento que nós nos veremos livres dessa prisão emocional com esses verdugos da alma. A pergunta de Jesus é bastante pertinente hoje. Vamos ler novamente, ele fala, acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E como eu disse no começo, só conseguirá ter misericórdia o dia que nós verificarmos o tanto que nós precisamos da misericórdia de Deus em nossa vida. E pensando nisso, eu quero deixar aqui um versículo que está em Isaías 30, 18, fala, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Primeiro, Senhor, aqueles que têm dificuldade de perdoar. Que o Senhor possa os conduzir nesse caminho de experiência do arrependimento dessa atitude, Pai. Que nós possamos vir a liberar perdão em nosso coração, conectando o nosso coração, olhando para Jesus pelo tanto que Ele sofreu pelos nossos pecados. Que nós possamos verdadeiramente enxergar nele a nossa justiça. E segundo, queremos orar também, Pai, por aqueles que nos ofenderam. Queremos liberar perdão. Queremos liberar um perdão sincero, Pai, aonde nos leve a esse lugar, aonde o rancor e a amargura não nos prendam mais. E que nós não venhamos a contaminar outros justamente com esse sentimento, essa má água que está dentro do nosso coração. Ajuda-nos a perdoar, Pai. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.